Vamos começar aqui mais uma aula. Agora, na aula de hoje, a gente vai finalmente começar a lidar com as interferências, com a compatibilização em si. Então, vamos vir aqui nesse comando chamado Clash Detective. Lembrando que para você ter esse comando aqui, você tem que estar com o Navisworks Manage, ok? Se você tiver com outra versão do Navisworks, que tem outra, ele não tem essa opção, ele só tem aqui a Timeline, Quantification e essas outras. Ele não vem com essa Clash Detective, ok? Então clica aqui nessa opção. Aí ele vai abrir aqui na lateral uma série de comandos. E aqui ele vai deixando aqui a nossa residência. Só um pouquinho que vai carregar já. Aí aqui a gente tem que clicar em adicionar teste. Vamos clicar aqui em adicionar teste. Aí, ó, ele dá aqui o nome do teste, o status e dá outras opções que a gente vai vendo ao longo do curso. Então vamos ver aqui teste 1. O que a gente pode colocar aqui de novo? Vou colocar aqui estrutura com hidrossanitário. Pode escrever por extenso, não tem problema. Aí o que ele dá aqui o status? New, quer dizer que é uma nova interferência, um novo teste, né? Clash vai ser os erros, né, as interferências, quando tiver tubo passando por estrutura, por vigas, por pilares. New de novo. Esses aqui, ativo, review, outros a gente vai ver depois. Então aqui ó, a gente vai marcar. A gente já colocou o nome, aqui a gente vai marcar o que a gente quer. A gente quer estrutural com hidrossanitário. Então a gente pode marcar estrutural aqui, hidrossanitário aqui. Mas a gente também poderia fazer hidrossanitário aqui e estrutural aqui. Não tem problema nenhum. Eu vou colocar estrutural aqui e hidrossanitário aqui. A minha tela ficou pequena aqui. Aí aqui, ó, ele vai dar aqui essas configurações. O nível da interferência, eu vou colocar aqui, vai descendo, ó. Hard é de interferência mais grave, então deixa hard marcado. Esse none aqui é para a gente depois exibir ela lá na nossa linha do tempo, mas não é necessário. Essa tolerância aqui é o seguinte: se a gente colocasse, por exemplo, aqui algum valor, alguma medida, por exemplo, 50 centímetros, ele iria considerar como interferência quando uma tubulação estivesse muito próxima de um pilar. Mas não é isso, a gente quer que apenas as interferências de fato que estejam ocorrendo. Então vamos supor, se a gente tivesse marcado aqui como 0,15, seria 15 centímetros, né? Seria 15 centímetros de proximidade dos elementos. Não, a gente quer 0, quando um elemento esteja realmente ligado ao outro. Aí agora, depois de a gente ter configurado aqui, a gente já falou aqui, a gente só não falou dessas opções que a gente vai falar agora. Então vamos clicar aqui em começar teste. Aguarda um pouquinho, dependendo da sua máquina demora um pouco. Aí, ó, aqui ele já começou a exibir as interferências, ó. Ele deu aqui um total de 33 erros, né? 33 interferências e 33 são novos. Então, vamos vir aqui. O que significa essas opções aqui de Active, Review, Approved, Resolved? O que significa? Aqui no status, ó, ele está como new. Por que está como new? Que é um novo erro. A gente vai ter que depois mandar para o profissional corrigir esse erro. A gente, no caso, nós somos o gestor de projetos de compatibilidades. A gente é o operador do Navisworks. Mas o projeto poderia ter sido feito pela gente mesmo. A gente poderia marcar para a gente mesmo fazer. Mas tanto faz. Quando você mandar esse projeto aqui para o profissional corrigir, ele vai marcar como Active. O que quer dizer? Quer dizer que está ativo, que ele recebeu e que ele vai começar a fazer as correções. Vai marcar como Active. Quando ele terminar, ele vai marcar como Reviewed aqui.
que quer dizer revisado. Aí ele vai enviar para nós com esse status. E a gente aprova, aí fica verde aqui, ó, aparece aqui Approved, ou a gente marca como Resolved, que significa para ele que não funcionou o que ele passou para a gente. A gente vai ter que mandar de volta para ele encontrar uma outra solução. Vou deixar aqui marcado como New, então. E aqui, ó, ele vai passando os erros que ele encontrou. Aqui ele encontrou uma tubulação passando por um bloco de fundação. O erro 2, o que ele encontrou aqui? A mesma coisa. Um bloco, uma tubulação passando por um bloco de fundação. Que é o tubo de esgoto do vaso do banheiro. O 3 aqui, ó, foi a tubulação de respiro, né? A tubulação de ventilação passando aqui pela laje. Vamos ver aqui, o 4 foi a tubulação da caixa sifonada passando pelo bloco. Aqui é o tubo de esgoto da cozinha passando pela viga, baldrame. Aqui seria o que? Vamos ver aqui, seria... deixa eu ver. Ah tá, a tubulação de ventilação saindo aqui da caixa da tubulação, passando pela viga baldrame também. E o erro 7 aqui seria aqui a tubulação de água passando pela laje. Então o que a gente tem que fazer? Esse erro aqui, ele é um erro normal. Por quê? Porque o tubo de água ele vai ter que passar pela laje. Já é previsto no projeto estrutural, em todo o projeto. Isso aqui não é necessariamente um erro. É um erro, mas é um erro que não tem muito o que fazer. Para dizer a verdade, nem tem o que fazer. Mesmo se fizesse um shaft, não ia adiantar nada. É um erro pequeno. E o tubo de água fria é um tubo de 20 milímetros. É um tubo pequeno, nem se compara a um tubo de esgoto. Então a gente vai vir marcar ó, esse Clash 7 aqui. Nós mesmos vamos marcar como aprovado. Nós, o gestor de projetos. Então, esse erro aqui está aprovado. Teve outro erro aqui também, que dá para a gente marcar como aprovado também. Acho que é o 3 aqui, né? Esse aqui, porque é o tubo de esgoto e tal, mas não tem como fugir disso aqui. Porque é o respiro, ele tem que passar aqui por cima. Na verdade tem, né? Dá para sair por outro canto aqui. Esse aqui eu vou deixar assim, depois a gente vê o que a gente faz. E outra coisa que eu tenho que salientar aqui, o nosso curso ele é um curso de BIM. A gente está aprendendo a manusear os programas, a gente aprendeu a fazer a modelagem no Revit, levantamento de quantitativos e agora a gente está aprendendo a fazer a compatibilização de projetos, a prever interferência. Mas é o seguinte, você tem que ter os conhecimentos necessários sobre instalações prediais. Você tem que conhecer projetos estruturais, hidrossanitários, elétricos, arquitetônicos, porque quando você estiver fazendo seus projetos, recebendo dos seus clientes, você vai ter que dar a solução. Eu não posso te dar todas as soluções, porque você é um profissional. Profissional não pode ser só quem domina software. Profissional é quem sabe, tem conhecimento técnico, conhece os métodos construtivos, etc. Então, você próprio não precisa fazer tudo do jeito que eu estou fazendo aqui. Eu não sou a última verdade, você tem que ter os seus conhecimentos. Ok? Vale destacar isso aí, porque às vezes você vai se confundir. Vai passar, professor, você tem que dar todas as soluções para gente. Não, esse é o curso de BIM. Você tem que ter conhecimento sobre projeto estrutural e os outros. Beleza? Isso é um recado. Tá, a gente percebe que esse erro aqui e esse erro aqui, eles estão na mesma linha. Eles são erros de tubulação saindo do banheiro e entrando no bloco de fundação. Então vamos agrupar eles. Ó. A gente seleciona ele aqui, ó, clica no 1, com Ctrl pressionado clica no 2 e com Ctrl pressionado clica no 4. Aí a gente vem aqui com o botão direito, ó, Group. A gente vai criar um novo grupo. A gente vai renomear ele aqui ó, de bloco com tubo. Vou colocar bloco underline tubo. Então esse daqui é um bloco. Só clicar fora aqui que ele já
Tá, então esses 3 erros aqui são bloco com tubo. Se a gente encontrar mais, a gente agrupa aqui. Então o que a gente tem que fazer aqui? Ó? A gente vai ter que passar por responsável corrigir. Aí aqui, ó, nessa opção aqui, assign, está escrito aqui, ó, assign responsibility, é o profissional responsável por corrigir esse erro. Deixa eu ver aqui quanto tempo de aula está tendo já. Essa aula está um pouco longa, mas vamos terminar assim mesmo. O assign aqui é o profissional responsável. Então, para corrigir aqui os erros desse grupo, quem que é o responsável? É o projetista estrutural ou o projetista sanitário? Esses nossos projetos aqui não teve dimensionamento, a gente apenas fez a modelagem. E a gente percebe que esses blocos aqui estão em tamanhos estratosféricos, né? Estão enormes. Para uma residência, onde ali na laje apenas tem uma caixa d'água, não tem tráfego de pessoas, não tem armazenamento de maquinário, de móveis pesados, então não tem por que esse bloco ser desse tamanho, né? Então vamos aqui dar um recado para o projetista estrutural. Então aqui, projetista estrutural. Quem que é o projetista estrutural? Pode colocar o nome, vamos aqui, fulano, fulano. Qual que é a nota? Vamos colocar aqui, revisar tamanho dos blocos de fundação, pois estes estão interferindo no projeto hidrossanitário. Então a gente poderia também descrever, né? Tá tamanho elevado, né? Ela está com tamanho elevado para o porte da residência. Por isso que você tem que ter conhecimento. Não adianta dominar só o programa, você tem que ter conhecimento sobre as técnicas de engenharia e arquitetura, ok? Então vamos colocar aqui ok. E quando ele corrigir, ao invés de a gente vir aqui e marcar um por um corrigido, a gente viria aqui e marcaria ou approved ou resolved, né? Se tivesse correto, a gente marcaria aqui como approved, aprovaria os 3. Vamos ver aqui, esse erro 3 aqui. Esse erro 3, não tem como a gente tirar a laje daqui, né? A laje vai ter que compreender toda a instalação. O que a gente pode colocar aqui? A gente pode colocar aqui assign. Quem que tem que mexer aqui? O projetista hidrossanitário. A gente poderia colocar aqui, vou colocar João, não conheço. Prever shafts ou sair com o tubo de ventilação em volta da laje. Ou seja, a gente faria uma saída diferente. A gente sairia, ao invés de sair por aqui por cima, a gente sairia primeiro para a lateral aqui para fora e livraria a laje. Vamos supor que caso tivesse uma varanda, um telhado aqui, não teria problema. Agora aqui, passando pela estrutura, poderia ter problema porque esse tubo aqui de ventilação ele é um tubo de 50 milímetros. Ele já é maior do que o de água, ele já é considerável. Ou pode ser também que os projetistas entrem em acordo e digam que não tem problema esse tubo passar por aqui, mas a sua obrigação é avisar. Os de água fria não tem problema, vai ter que passar de um jeito ou de outro. Agora esse de ventilação aqui, pode ser previsto outra saída para ele, em outra região. Então vamos dar aqui um ok. Ok? Então essa aula a gente ia tratar sobre isso mesmo, né? Sobre os erros, sobre os status aqui. A aula está ficando longa e cansativa. Então a gente continua na próxima aula. Então abraços e até a próxima aula.